Fala pessoal, tudo bom? Professor Bruno de Física. E para você conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho aqui no nosso curso de Física Online, a gente vai conversar agora sobre o tema de associação de resistores, um tema extremamente importante para o Enem. Vem comigo! A gente tem a associação em série e a associação em paralelo. É muito importante que você tenha noção da definição, ok? Galera, para isso eu sempre sugiro que você faça dois passos. Que passos são esses, professor? Repare que na minha figura eu tenho dois resistores, ok, de valores diferentes, e aqui, galera, eu tenho a fonte de tensão, que na prática pode ser a sua pilha, a bateria, a tomada, alguma coisa que forneça energia elétrica para esses aparelhos funcionarem. Entenda R1 e R2, por exemplo, como uma lâmpada, aliás, duas, né? Como chuveiro, como qualquer aparelho elétrico que você tem em casa. Ok a ideia? Repara só. Esse pauzinho maior aqui, ele representa o polo positivo. Galera, o polo positivo nada mais é do que aquele ponto de mais potencial. E aqui o polo negativo, o ponto de menos potencial. Enxergue potencial como sendo uma altura, ok? Mais potencial, mais alto, menos potencial, menos alto. Entende? Então você vai ter aqui uma diferença de potencial de 60 volts, como se fosse uma diferença de altura, ok? Galera, num circuito elétrico, a corrente ela começa do positivo e anda até o negativo. Então acompanhe aqui comigo como é que vai ficar a figura. Ó, a corrente elétrica que sai da minha fonte, nós vamos sempre chamar de corrente total. Corrente total é aquela corrente que passa pela fonte de tensão, ok? Ela vai andando como se fosse uma água passando por uma tubulação, tudo bem? Vem andando, vem andando, vem andando, sobe, vem andando e passa pela resistência R1. Repara, galera, que na minha figura não tem outra fiação para passar, ok? Esse fio, ele está levando todas as cargas pelo mesmo caminho. Então, o mesmo elétron que está passando aqui no R1, daqui a pouco vai estar passando no R2. Então, se são os mesmos elétrons, automaticamente também vai ser a mesma carga elétrica. E aí, galera, a gente tem a mesma corrente. Ou seja, a corrente que passa no primeiro também vai passar pelo segundo, legal? Então nós temos o conceito. A associação em série quer dizer que os resistores são percorridos pela mesma corrente, ok? E o nome série quer dizer sequência. Você tem uma sequência entre as resistências. A corrente vai passar na primeira, para depois na segunda e por aí vai. Tudo bem aqui a ideia? Agora, galera, além de desenhar a corrente, é importante você marcar os potenciais. Bruno, como é que é essa história de marcar o potencial? Comigo. Eu vou chamar esse ponto aqui, que seria o polo positivo da minha pilha, da minha bateria, de ponto A. Esse ponto A, ele representa um potencial elétrico, ok? Beleza? Um outro ponto aqui, no polo negativo, que seria o ponto B, que representa um outro potencial elétrico. Eu quero que você pegue a seguinte ideia. Galera, letras diferentes são potenciais diferentes. Mesma letra, mesmo potencial. E Bruno, quanto que vale esse potencial A? E quanto que vale o B? Galera, a ideia é que a diferença entre eles, que é o que importa pra gente, vale 60 volts. Então você pode dizer que o ponto A é 60 e o ponto B é 0. 60 menos 0 vai dar 60 volts. Mas se liga, você repara que daqui para cá não tem resistência. Gente, se não tem resistência, não vai ter nada que faça esse potencial reduzir. Porque a ideia é, quando a corrente elétrica passa por uma resistência, você tem um efeito chamado efeito Joule. A energia elétrica que as cargas possuem se transformam em energia térmica, calor, a resistência esquenta. Então, quando uma corrente elétrica passa por uma resistência, o potencial acaba diminuindo. Mas se ali não passou, o potencial se mantém o mesmo. Então, daqui para cá, galera, a gente marca ponto A, para dizer que é o mesmo potencial. Tudo bem? Daqui para cá, ponto A, beleza? E agora olha a diferença. Daqui para cá, você passou por uma resistência. Gente, passou na resistência, o potencial vai diminuir. Vai ter uma queda de energia, tudo bem? Legal? Uma parte da energia virou calor. Então, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto C, para dizer que é um potencial diferente de A e de B. Tudo bem? Agora, Bruno, eu vi que você foi andando nesse sentido. Eu poderia ir no sentido oposto? Sem problema. Para o potencial tá tudo certo. Se aqui é ponto B, galera, daqui para cá não tem nada, ponto B. E daqui para cá, ponto B. E aí repara uma coisa, galera.
a queda de potencial de A para B, ela não aconteceu de maneira direta. Ela foi feita assim. Estava no ponto A, num potencial mais alto, caí para um potencial C, que é uma coisa intermediária, e cheguei no potencial B, que seria uma coisa menor. Então a minha queda foi de A para C e depois de C para B. E essa queda de A para C e de C para B tem que ser necessariamente a fonte, a DDP gerada, fornecida pela fonte. Então a gente tem que a DDP da fonte é a diferença de potencial de A para C mais a diferença de potencial de C para B. A queda toda foi separada em duas parcelas. A tensão total da fonte foi dividida, ok? Foi repartida entre os elementos. Tudo certo? Agora repara uma coisa, galera. Talvez resolver uma questão como essa com dois resistores seja uma coisa complicada. Mas aí, não tentar facilitar. E a ideia que os caras tiveram para facilitar é, ao invés de resolver um circuito com dois resistores, vamos transformar isso para algo mais simples, em que um resistor equivale a outros dois. E aí a gente tem o conceito de resistência equivalente. No lugar dos resistores R1 e R2, eu posso considerar, e vou ligar aqui, ó, como se tivesse uma única resistência, que nós vamos chamar de resistência equivalente. Então esse único cara equivale àqueles dois. E a gente consegue, galera, chegar na ideia de que a resistência equivalente é a resistência 1 mais a resistência 2. Tudo bem? Você tem, então, ó, uma fórmula para reduzir o circuito grande a um circuito menor. Bacana? Então, galera, em sério, o que a gente tem? Que a tensão ela é repartida, ela é dividida, e a resistência equivalente é a soma das resistências. Tudo bem? Bruno, na prática, aonde que eu vejo isso? Galera, na prática, a gente pode pensar isso aqui como sendo aquelas lâmpadas de enfeite de Natal, beleza? Mas aí, pegando esse gancho da lâmpada de efeito de Natal, tem uma coisa aqui importante para a gente conversar. E aí é onde o Enem pode cobrar você na parte teórica, na parte dia a dia, na contextualização. Gente, olha só. Para uma corrente elétrica andar, ela precisa de um caminho fechado, certo? Comigo. Se por um acaso um desses resistores queimar, na prática é como se eles não estivessem mais aqui. Então o R2 queimou, por exemplo, ó, tudo bem? Gente, se o R2 queimou, você consegue perceber que não tem mais um caminho para essa corrente passar. Então, se a corrente não tem mais um caminho fechado para passar, como se fosse um interruptor que abre, ela vai deixar de andar. E se a corrente deixa de circular no circuito, R1 não funciona mais. R1 vai se apagar. É um aparelho, é uma lâmpada que não funciona mais. Ou seja, se um queimar, vai prejudicar o funcionamento de todo o circuito. Por isso, a gente diz que o circuito em série é um circuito dependente. Anota aqui para mim essa observação. Circuito dependente, ok? O funcionamento de um depende do outro. Se um queimar, vai quebrar todo o sistema, legal? Bruno, você queimou o R2, mas aconteceria a mesma coisa se eu queimasse o R1? Sim, se o R2 estivesse aqui e o R1 não, acontece a mesma coisa. A corrente, o circuito vai abrir e a corrente vai deixar de passar. Então é necessário que todos os elementos em série estejam funcionando plenamente para que o circuito permaneça funcionando. Por isso o circuito dependente. O funcionamento é dependente, ok? Mas nós temos o paralelo. Professor, o que seria uma associação em paralelo? Antes de desenhar a corrente, eu queria marcar com você os potenciais, os pontos. Repara só, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A. Ele é o ponto de mais potencial. E esse ponto aqui é o ponto B de menos potencial. E repare, há uma diferença entre eles, ok? Então repara, ponto A e ponto B representam uma diferença de potencial, correto? Agora, olha comigo. Daqui para cá não tem resistência, ponto A. Daqui para cá, sem resistência, ponto A. Daqui para cá, ponto A. Este ponto também e este ponto. Ou seja, galera, toda a fiação do lado esquerdo da minha figura está submetida ao mesmo potencial, potencial A. A mesma coisa acontece do lado direito. B, aqui também, ponto B. Lá em cima, B. Aqui também e aqui também. Por quê, Bruno? Porque enquanto eu fui andando aqui, galera, eu não passei por nenhuma resistência. E aí a grande ideia, a grande sacada.
Se o R1 está pegando ponto A e ponto B, ele está submetido à diferença de potencial AB, que na minha figura valeria 20 volts. Bacana? O R2 também pega os pontos A e B, os mesmos potenciais. Então, se ele pega os mesmos potenciais, ele pega a mesma diferença, que no caso vale 20 volts. Então, galera, estar em paralelo quer dizer que eles estão submetidos à mesma DDP, mesma diferença de potencial, ok? Legal, ó. E como é que eu visualizo isso num circuito? Marque os pontos. Aqueles elementos que estão pegando os mesmos pontos, AB, AB, vão estar em paralelo porque eles têm a mesma diferença de potencial. Bacana? Agora, e a corrente, professor? Como é que fica? Vamos desenhar aqui. A corrente total sai da bateria com um certo valor. Sobe o meu circuito, curva, e ao chegar no ponto A, você percebe que tem uma divisão. O fio chega a 1 e sai 2. Esse ponto, galera, a gente chama de nó. Tudo bem? E esse nó faz com que a corrente se divida, se distribua, ok? Como se fosse um rio que chega numa bifurcação, uma parte para cima e uma parte para baixo. Então, galera, você vai ter aqui uma corrente passando na parte de cima, chamada I1, e uma corrente na parte de baixo, chamada de I2. Bacana? E qual a relação que eu posso tirar entre elas? Gente, a corrente que chega e a corrente que sai tem que ser o mesmo valor. As cargas são as mesmas. Então a gente pode dizer o seguinte, que a corrente total que chega no ponto A é igual à corrente que passa em 1 mais a corrente que passa em 2. A corrente total é igual a I1 mais I2, ok? E ao chegar no ponto B, essas correntes vão se juntar novamente nesse nó, e essa corrente total volta a ter o mesmo valor de antes. Bacana aqui? Tranquilo? E novamente eu quero reduzir toda essa história a um único resistor. E novamente nós vamos ter o conceito da resistência equivalente, REC. E Bruno, como é que a gente calcula REC nesse caso? Galera, partindo da soma das correntes, a gente chega numa expressão que calcula o REC da seguinte maneira. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E, velho, por mais que essa fórmula exista, eu não gosto muito não, tá bom? Então eu vou te dar uma sugestão aqui, eu vou te dar uma dica preciosa que o Enem gosta bastante. Quando você tem dois resistores, essa equação ela pode ser resolvida e simplificada para uma coisa mais ou menos assim. REC é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Beleza? Então, repara, você tem a opção da equação geral, que você pode fazer resolvendo aí um MMC, beleza? Ou você pode fazer o produto pela soma, uma equação mais chante, mais bonitinha, legal? E aí você me pergunta, Bruno, mas e se forem 3 resistores? Não há problema. Você pode usar a equação geral ou você pode ir reduzindo de 2 em 2. Pegue os 2 primeiros, faça a conta. Pegue esse resultado e faça a conta com o terceiro. Tudo bem? E Bruno, se eles forem iguais, tem algum macete? Tem. Galera, se eles forem iguais, você pode, por exemplo, pegar um deles e dividir pela quantidade. Então, se for 6 e 6, pegue um deles, 6, e divida pelo número de resistores, 2. 6 dividido por 2 deu 3, fechamos a conta. Legal? Com exercícios e com exemplos, a gente faz essa parte da conta. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte. Na prática, no Enem, como que isso é cobrado? Meu velho, o nome paralelo, ele não é por causa da figura. Porque uma é paralela... Não é a geometria. O nome paralelo vem da ideia de que o funcionamento de um não depende do outro. Aqui comigo. Se o R1 por um acaso queimar, ele sai do meu circuito, ele sai da minha figura. Lá fica aberto, tudo bem? Mas a corrente tem um outro caminho para passar? Sim, porque lá em cima está aberto, mas o R2 está aqui, ó. Legal? Então a corrente vai chegar e falar assim, uai, aqui agora não dá mais para passar, tá bloqueado. Então agora a gente passa mais por aqui, ó. Pode crer? Então o funcionamento do R2 não é afetado pelo funcionamento do R1. Se R1 queimar, o R2 permanece. Tipo o que acontece na sua casa. Se você tirar a lâmpada da sala, isso não afeta o funcionamento da lâmpada do quarto. E aí é que tá.
O nome paralelo vem da ideia de que os funcionamentos são independentes. Aqui, observação, o circuito paralelo é um circuito independente no seu funcionamento. Independente, ok? O nome paralelo dá essa ideia. Olha aqui, o funcionamento de R1 é paralelo ao funcionamento de R2. Da mesma forma que eu poderia dizer assim, a minha vida é paralela à sua. Quer dizer que a minha vida não depende da sua e vice-versa. Então o funcionamento de R1 é paralelo ao funcionamento de R2 e vice-versa. Porque se um queima, o outro não queimará. Se um queima, o outro não alterará o seu funcionamento em nada. E essa é a grande vantagem desse sistema. Por isso que ele aparece mais na sua vida, ok? Galera, se esse vídeo fez você entender melhor esse assunto, vem comigo no nosso curso de Física Enem Online. O link do nosso curso vai estar aqui na descrição. São mais de 200 horas de gravação, todas as áreas da física, contato com o professor, lives semanais de resolução de exercícios. Cara, nós estamos juntos. Manda mensagem para mim no meu Instagram e eu te espero lá. Grande abraço, valeu, tchau!